Fala galera, é Caixa! Eu tô aqui para dar uma dica especial para você, minha amiga. Você quer fazer uma cirurgia estética? Ou você, meu amigo, quer comprar o seu carro ou sua moto para trabalhar ou passear com a família? O consórcio Multimarcas tem tudo isso para você. Ligue agora, 3036-1666. Multimarcas Consórcios é líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036-1666 e faça um grande negócio. Eu vou falar com a Luísa Parreira, que a Bárbara, como ela chegou atrasada, ela está levando uma punição aqui. Ela fica fora 3 minutos, depois ela volta. Tá certo. Mas ela que estava correndo até a renovação de contrato lá no futebol feminino, por que é que ela conta isso? Mas Luísa Parreira, que alegria, viu, garota? Bom tê-la aqui. É advogada você, né? Sou advogada. Bom, se precisar de advogada, eu já sei como é que eu procuro. Resolvi me aventurar no futebol agora. Tá, muito bem. Como é que você começou? Como é que você chegou nesse futebol? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada novamente pelo convite, né? Mas falando um pouquinho sério, é verdade. Na verdade, é porque eu falo que eu sou atleta frustrada, né? Meu sonho era ter sido jogador de futebol, mas o mercado não era como a gente está tentando aí conquistar. Era diferente e não tive oportunidade, e aí segui, fui fazer vestibular, formei, faculdade, e desde então advogo. Só que há 2 anos atrás, mais ou menos, eu não estava satisfeita, não estava realizada. E aí eu falei, eu quero trabalhar com esporte. Mas eu queria casar com o meu conhecimento jurídico, que já tem um tempo assim, de profissão. E aí foi quando eu resolvi especializar, fazer pós-graduação, conhecer pessoas. E aí, desses contatos, pessoas que eu fui conhecendo, fui entrando no mercado. Não entrei direto no futebol, entrei no mercado através do esporte, de tiro com arco e flecha, outros esportes, outras modalidades. E aí, confesso que por um bom período eu fiquei desligado do futebol feminino, realmente era mais o futebol e outras modalidades. Mas aí, logo no início desse ano, eu conheci o Leonardo Coelho, que era o meu coordenador lá na América, com quem a Bárbara trabalhou no início do ano. E a Bárbara teve todo, né, esse privilégio de construir o Departamento de Futebol Feminino da América, da profissionalização do futebol feminino lá na América. Saiu no início do ano, foi para o Cruzeiro, e aí foi necessário fazer uma reestruturação. E foi aí quando eu tive a oportunidade, o convite e minha primeira experiência dentro do futebol e dentro do futebol feminino. Foi quando a América me abriu as portas. Salum, todas as outras pessoas lá de dentro, o Paulo Brax, que foi meu professor e com quem eu convivi antes mesmo de entrar no clube. E desde então, estou aí, estou aventurando futebol. Olha, impressionante a categoria dessas meninas, simpatia, são pessoas de uma ótima formação, graças a Deus, é isso que o futebol precisa. É isso que o futebol precisa. O Carlos Cruz deve lembrar, eu vou fazer uma pergunta para a Bárbara, para deixar o Carlos à vontade. Esteve conosco aqui um professor aqui da PUC, e ele afirmou aqui nesse programa que o futebol feminino, dentro de 10 anos, passa o futebol masculino. E ele tem um conhecimento profundo. Você lembra quando ele esteve aqui, Carlos? Lembro. Eu vou buscar o nome desse professor, ele é aqui da PUC. Profundo conhecedor da matéria. Ele assegurou, o futebol feminino vai passar dentro de 10 anos o futebol masculino. Eu não sei, talvez a dedicação de vocês, porque a gente sabe das dificuldades, meu Deus do céu, de tudo. Feminino sofre. Sou presidente de um clube que está licenciado da Federação Mineira de Futebol, que é o Garra Esporte Clube. Eu fui vice-campeão mineiro. Aí eu joguei até o dia que eu perdi o título Mineirão pro Nacional, eu fiquei pé da vida, que eu não merecia. Aí eu parei. O dele era o Vanderlei. Vanderlei era meu treinador, né? Era meu treinador. É um negócio mais absurdo. Bárbara, muito bom tê-la aqui conosco. E, naturalmente, como elas também estão mexendo, me parece que você estava lá resolvendo problemas no Cruzeiro, de quem fica, quem não fica. Sai muita gente? Chega muita gente? Como é que é o negócio? Boa noite. Bom, desculpa pelo atraso. Boa noite, Ramon. Prazer mais uma vez estar aqui. Fico muito grata sempre com o convite, faço muita questão. A gente está no momento de reformulação, né? Precisa entender que nós disputamos a segunda divisão, nós montamos um elenco com 20 dias e estamos agora na primeira divisão. Precisamos pensar enquanto clube de primeira divisão. Nesse contexto, a gente vai fazer algumas reformulações. Hoje eu estava trabalhando os atletas que ficam, porque o setor de registro da CBF entra em recesso hoje,
é o último dia. Então, como os contratos delas vencem em 31 de dezembro, as atividades lá só retornam no dia 6, eu precisei já correr com isso hoje. Caramba, então você fez um pique para chegar aqui, né? Eu não tô sabendo. Ela é Série A, né? A gente tem um não tempo tem nada maior. a ver. Tem tudo a ver. É um prazo que você vai ter, que você não vai ter, que a gente tem. É para todo mundo igual, não? Essa questão de registro não é para a primeira? Isso é de acordo com o contrato de cada atleta. Agora, o calendário também é diferente. A segunda divisão começa em março, não é isso? A de vocês, fevereiro. À vontade, a nossa Carlos começa Cruz. em fevereiro. Você falava aí da qualificação, né? O futebol feminino, ele entra mais forte no mercado com a experiência do futebol, experiência administrativa do futebol masculino. Então, é muito fácil hoje saber o que não se deve ser feito, porque a fórmula do fracasso ela está espalhada por esse país inteiro, né? Por uma recorrência do futebol masculino. Então, isso ajuda para quem está entrando no mercado e construindo um novo mercado, né? Nós falamos aqui dessa diferença de série A e B, né? Como é que vocês estão imaginando tecnicamente essa distância? Começa por quem? Fique à vontade. Pode ser pelo começo, pela Série A. Pela Série A, pela Bárbara. Bom, a gente precisa entender que os clubes, as grandes estruturas de futebol feminino, hoje estão na primeira divisão, por questão de tempo. E pelo tempo eles conseguiram se estruturar melhor. Então, o nível técnico, o nível de estrutura, ele é maior. Certamente, confrontos que eu tive facilidade aí durante a A2, eu não vou ter na A1. Acredito muito numa evolução técnica e a gente tem que acompanhar isso. E, evidentemente, o feminino acompanha financeiramente o masculino. Entre aspas, acompanha aí, né? Nós sabemos que no próprio clube tem um abismo em investimentos, né? Entre o masculino e o feminino. O Cruzeiro, com essa crise financeira, vai criar uma dificuldade maior para vocês no feminino, ou não? Eu vou ter que trabalhar com um orçamento que não é o que eu esperava trabalhar na primeira divisão. Mas com o orçamento que está me sendo dado, a gente vai conseguir montar uma equipe competitiva. O interessante é que o mercado ainda não traz um abismo salarial. Eu tenho condições de brigar por contratar atletas que estão em conversa com outros grandes clubes, como o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo. Ainda bem que não há esse abismo enorme. De alguma maneira, a gente vai ter dificuldade, sim. Eu pensava em trabalhar com orçamento, ele reduziu um pouco, mas nada que impede do Cruzeiro mostrar sua força na primeira divisão. Ô, Nina, a pergunta vai para você. E no Atlético, você já na sua explanação de início disse que, muito bem recebida, aquela coisa toda. O presidente está disposto a dar esse apoio a vocês para ir para as cabeças? A mesma pergunta eu vou fazer para ela do América. Uma coisa puxa a outra, né? O fato do Cruzeiro ter subido, as torcidas, elas cobram muito da diretoria. O América, ainda que não tenha conseguido subir, ele foi muito bem e tem o futebol profissional já há mais tempo instalado dentro do clube. Sim, estou tendo e terei o apoio da diretoria para a gente evoluir para um nível mais competitivo. Mas volto a dizer que, de fato, os níveis salariais, assim, os salários, eles são mais nivelados, sabe? Não tem um abismo, a não ser São Paulo, mas aí não tem a ver com futebol. Aí é o abismo paulista mesmo que existe. Né? Cada mercado, né? Exatamente. Perfeito. Eu não tenho um orçamento específico. Nina, você tem X para você gastar com contratação. Eu, Nina, coordenação. Eu sempre converso isso junto com o chefe com o meu comando. Tem sempre alguém do futebol discutindo, alguém do jurídico discutindo. Não é uma coisa que ficou a meu cargo exclusivo. E eu acho que sim, que nós vamos ter um brasileiro, principalmente a A2, vai ter um nível de disputa melhor do que foi, inclusive, em 2019. Ainda que não tenha chegado aonde nós queremos chegar, de 2019 para 2020, tivemos sim um avanço, tivemos sim um aparecimento de algumas atletas que estavam escondidas e a gente não tem muita oportunidade de onde buscar, né? Não existe um banco, assim como existem transmissões do masculino. E acho que vamos ter, sim, um campeonato competitivo e, sim, um Atlético mais competitivo. Luísa, coordenadora do futebol feminino do América, Luísa Parreiras. E lá no América? Porque o América tem um presidente que eu sou fã número 1 dele. Eu falo
né, Carlos? Sempre falei isso aqui. Eu sou fã incondicional do Marcos Salum. Ele deveria ser hoje presidente do Cruzeiro. Se tivesse no naipe dele, a situação não estava do jeito que está. O que vocês estão esperando lá no América para essa disputa, em termos financeiros, igual já foi falado pelo Atlético e pelo Cruzeiro? Exatamente. Acho igual as meninas já falaram um pouquinho, dentro, cada uma aí dentro do seu panorama de clube. O América já vem com essa estrutura mais consolidada há mais tempo, né? Essa estrutura do futebol feminino, o que, para mim, enquanto gestor, é muito bom, né? Me dá uma segurança maior para eu poder trabalhar, sabendo que o América ele consegue demonstrar no mercado, né? A questão de que as meninas têm certa segurança, certas condições, que isso já é conhecido no mercado. E foi um ano que o América não conseguiu acesso, né? Infelizmente, na última rodada não foi possível, mas foi um ano que o nível técnico para a América foi muito bom. Isso vem trazendo já retornos positivos e eu acho que isso vai acabar refletindo também no feminino. Você estava falando do Marcos Salum e, enfim, toda a diretoria sempre deu esse apoio, que foi algo que foi conquistado, igual eu já disse, até pela Bárbara há mais tempo. E aí eu penso que para o ano que vem, além de ter sido um ano 2019 positivo, foi toda uma reestruturação dentro do futebol feminino, do departamento de futebol feminino, que mostrou que, por mais que a gente teve muitas dificuldades financeiras, o que não é mistério para ninguém, que, enfim, no feminino ainda existe, né, esse grande abismo aí, mas foi um ano de muita superação. E quem acompanhou o final viu que foi um final de altíssimo nível, apesar da chuva que caiu, como que as coisas aconteceram, foi um jogo de altíssimo nível. Eu vou deixar o Carlos fazer pergunta, mas eu quero saber uma coisa, porque a experiência que a Bárbara passou lá no América, eu acho que você foi tricampeão lá, Bárbara? Chegou a ser tricampeão? Fui tricampeão. Eu tenho um campeonato mineiro antes de entrar no América, Santa Cruz. No Santa Cruz, né? Mas essa passagem dela por lá, nessa decisão, você acha que teve alguma influência? Que você falou, cheguei tem pouco tempo no América. Teve influência? Essa danadinha conhece meu time aqui? Porque tem esses negócios também. Tem essas manhas, né? Claro que tem. Abre o jogo. Claro. Ainda mais eu que sou. A gente brincou isso, né? Eu falei, ainda mais eu que sou juvenil ainda, né? Eu tenho que aprender muita coisa ainda. Aprender eu o acho dia a que dia. a final já causa uma emoção diferente, né? Uma atmosfera diferente. Foi no tempo normal, né? A circunstância como foi, a minha saída do América, a saída da comissão, de algumas atletas também, deixou o jogo com a emoção aí triplicada. E aí teve mais um ingrediente, acho, nisso tudo, né? Que não sei se todo mundo tem conhecimento. A comissão técnica do América era a comissão técnica que era do Ipatinga. E que tinha feito a final em 2018. Isso. E, na verdade, era a grande rivalidade, né? Desculpa, eu não vou falar do Mata-Leão, não. Mas pode falar. Não, eu fui absolvida, pode falar. Porque teve uma dirigente aí que controlou lá o tumulto no Mata-Leão. Mas sabe por quê? Quem sabe que a Mata-Leão é um golpe que a polícia usa muito para imobilizar. Você sabe qual é a sorte? Sabe qual foi a sorte? É que tinha uma amiga minha que a policial estava trabalhando esse dia. Então, que era E ela, se ela não está lá, o negócio ficaria feio. Eu queria agradecer a ela. A torcida do Ipatinga tem que se tranquilizar. Não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, mas se não é o Mato Leão, a coisa tinha ficado feia. Mas, veja bem, que encontro, né? Fantástico. Uma final muito justa. Aliás, eu achei nada mais justo que essa final. Eu falei com elas. Não tinha como e não ser essa final, né? Com as pioneiras, tanto a Bárbara, com a bagagem de títulos que ela tem, quanto a Kathleen, a técnica do América, as atletas que se envolveram na final, que estão ali lenhando esse mato do futebol feminino. Não que as do Atlético não tivessem, mas como foi justo, Mas a nossa semifinal foi muito boa. Acho isso muito bonito. Foi também. Eu quero dizer para quem está em casa, Carlos, que nós estamos, então, vocês estão acompanhando aí, as 3 coordenadoras dos 3 maiores clubes de Belo Horizonte. Atlético, América e Cruzeiro, pela ordem alfabética. AAC. Atlético, América e... Então está aqui a Bárbara Fonseca, a Luísa Parreiras e a Nina Abreu, que é do Atlético e do Cruzeiro do América. Vai, Carlos. Me permita só fazer uma justiça a um grande amigo seu também. Sim. O Alencarzinho, que foi o Alencar que reabilitou o futebol feminino no América, né? E a história está sendo contada aqui. Aí que eu digo... Outro grande dirigente. O que eu tenho que esperar do América, exatamente do Alencar? Só coisa boa. O Alencarzinho é fantástica, simplesmente... É um cara que quando estou falando de futebol feminino, eu faço muita questão de elogiá-lo. Porque na oportunidade que eu apresentei o projeto para ele, eu bati no Cruzeiro, bati no Atlético e nem me atenderam.
E o Alencar falou assim, ó, chamou o Oswaldo, que na época era o diretor de futebol, e falou assim, olha, toca o futebol feminino com a E base. foi o Oswaldo que esteve aqui conosco. Esteve aqui. Oswaldo, que ele se referiu, o professor O da PUC. professor, então, Ah, tá. Então lembrou o nome. ele é professor da CBF. Isso. Esse falou aqui, Nina. Isso é muito importante para vocês, viu, Luiz? Ele me mostrou um conhecimento profundo, né? É fantástico. Que o futebol feminino irá superar o futebol masculino. Mesmo eu acho porque o masculino vai ter que recuar, gente. Do Tem. jeito que tá, Não há como seguir. voltemos para o feminino. Eu acho que é uma discussão. Não há, tá, acho eu que tô é uma com vocês. discussão que Vocês vem têm dos que rolar desse programas. negócio desse programa Sim, aqui. eu entendo que o futebol feminino, masculino, chegou, né, no nível dele, no máximo. Chegou no limite. E o futebol feminino é que tem Tá espaço para começando. crescer. Deixa eu aproveitar, sabe Mas por quê? financeiramente o masculino tem que... Eu acho que o atleta... Não, é só, não deixa ele isso por vai- nada, eles que tratam um jeito de aumentar para vocês. Ele vai é porque a perder mercado multimarcas... para o masculino. Então chama Deixa eu falar, chama quem paga. A multimarcas, é que garante o leite dos meninos no final do mês, ela já deu o aviso ali, já apareceu um bonequinho ali com a multimarcas consórcio, o seu consórcio multibrasileiro. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos com essa prosa boa, com as meninas do Cruzeiro, Atlético América, aqui no Horizonte Esporte. Esse programa, eu quero até reprisar esse programa no final do ano. Ah, prometo. No Réveillon. Bora, pode ser. Vamos ao intervalo, já voltamos.